Olá, vamos continuar aqui a nossa aula de espelhos. Nós vimos espelhos planos, estamos vendo espelhos esféricos. É importante saber que quando a gente lida com espelhos, né, e mais adiante com lentes, existem duas formas da gente realizar a observação da imagem, ou de construir num problema, né, a relação objeto-imagem. Uma delas é analítica, como nós deduzimos, utilizando uma fórmula, sabendo especificações do sistema óptico, né, no caso do espelho esférico, do seu raio de curvatura e, portanto, do seu foco, que tipo de espelho se trata, aonde está a posição do objeto, nós somos capazes de determinar analiticamente, através de uma expressão algébrica, né, a posição da imagem e suas características. Mas há também, utilizando a essência da ótica geométrica, uma construção geométrica. E hoje nós vamos olhar rapidamente a construção geométrica das imagens e fazer alguns exemplos sobre os espelhos esféricos. Muito bem, então vamos lembrar algumas coisas que eu já falei, mas só para revisar, para a gente entender como se constrói uma imagem geométrica do espelho. Primeiro, dadas as características do espelho, eu sou capaz de localizar geometricamente aonde está o seu foco e aonde está o centro de curvatura do espelho. E aí, a construção geométrica das imagens obedece regras simples da reflexão, porque nós estamos lidando com espelho. Primeiro, nós temos que lembrar que todo raio que ele incide no espelho paralelo ao eixo do espelho, aquele eixo no qual eu estou colocando o objeto e que passa pelo centro, pelo foco e pelo ponto de encontro com o espelho, todo raio que incide no espelho paralelo a esse eixo, ele é refletido passando pelo foco. Como que nós determinamos isso? Geometria. Ângulo de reflexão igual a ângulo de incidência. Mas aí nós temos que guardar agora que paralelo envolve foco. Se incide paralelo ao eixo principal, o raio ele é refletido passando pelo foco. E, obviamente, se ele passa pelo foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. E um último ponto é que, se ele incide passando pelo centro, essa é aquela situação que a incidência ela é normal. Ela é a 0 graus com a direção normal da superfície. Portanto, reflete sobre si mesmo. Conhecendo esses três princípios, que eles são construídos geometricamente, utilizando a lei da reflexão, nós podemos construir a imagem de qualquer objeto. Deixa eu só mostrar aqui. Imagine que eu tenho um objeto em azul aqui, e esse objeto está na frente de um espelho, que aqui é um espelho côncavo, né? A superfície refletora está do lado do objeto, aqui no caso, lado direito, né? Para quem está enxergando aí o vídeo. Desse objeto saem feixes. Nós vamos pegar, né, o topo, porque nós já sabemos que um raio que por acaso coincida com o eixo principal aqui do espelho, ele volta sobre ele mesmo, então esse sempre é uma base. Agora eu vou pegar um raio de luz que passa pelo centro, esse raio volta sobre ele. Eu vou pegar um raio de luz que passa pelo foco, então eu localizei o foco, o centro, esse raio de luz passa pelo foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Da mesma maneira que todos os raios originaram de um único ponto no objeto, quando eles se encontram, corresponde àquele ponto do objeto. Então eu posso agora ver aqui onde os raios se encontram e, obviamente, esse ponto é o ponto da posição da imagem. Aqui no caso, claro, o objeto tem um tamanho, que nós chamamos de Y, em azul. A imagem vai ter um tamanho também, que eu chamei de Y', em vermelho. E vocês já podem notar que aqui é uma imagem que se inverteu. Ela é real, ela está no mesmo espaço. Se eu colocasse um pedacinho de papel aqui, essa imagem seria projetada. Eu viria essa imagem, porque ela está na parte real aqui. Mas ela é invertida. E, obviamente, por construção geométrica, nós observamos que ela diminuiu de tamanho um pouquinho. Vamos pegar um exemplo agora de um espelho convexo, né?
Colocar um objeto aqui, mesma coisa, nós podemos pegar os raios que vêm. Lembre-se que agora, né, eu tenho que pegar a continuidade dos raios também. Então, um raio que passa, porque agora o espelho ele é convexo, portanto o foco está do lado de cá. Ele é virtual aqui no caso, né? Então, você pega o raio, ele vem, ele vai ter que passar, se eu pegar pelo centro, vai voltar sobre ele mesmo. Se eu pegar passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo, então esse de baixo, e o ponto de encontro é a formação da imagem. Aqui no caso você vê, ele é uma imagem virtual, eu não tenho como enfiar um pedaço de papel atrás do espelho para projetar a imagem sobre ele. Portanto, ele é virtual. Ele é direito, porque você vê, não houve inversão do sentido, né, da direção do objeto. Então a imagem mantém o sentido, então não é invertido, é direto. E obviamente aqui também houve uma redução, como você pode ver por construção. Essas são as regras básicas para a gente formar uma imagem geometricamente. Geometricamente porque eu estou desenhando os raios de luz. O tamanho da imagem obviamente mudou e nós gostamos de quantificar o quanto mudou. E o quanto mudou o tamanho é dado pela chamada ampliação. A ampliação pode ser positiva, a ampliação pode ser positiva ou negativa, e ela pode ser maior que 1 ou menor que 1. Se houve de fato ampliação, embora o nome chame fator de ampliação, se isso aqui é maior que 1, a imagem é maior do que o objeto, houve ampliação. E se é menor que 1, houve redução. Se inverteu de sinal, significa que ela é invertida com relação ao objeto. Então, se a gente é capaz de relacionar isso, nós somos capazes de calcular o que aconteceu com a imagem numa configuração. Então, dado um objeto, isso aqui é um outro espelho côncavo, né? Dado os seus parâmetros, foco, centro, vértice do espelho, eixo principal, é sempre assim a história. Eu traço os raios, né? Quem bate no vértice, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, volta no mesmo ângulo. O amarelo passou pelo foco, volta paralelo ao eixo principal. E em marrom passou pelo centro, volta sobre ele mesmo. Não há dúvida que você vê que só tem um ponto onde todos esses raios coincidem, que obviamente é a formação da imagem, que aqui no caso seria invertida. E se eu pegar as distâncias e os tamanhos, eu poderia calcular o fator de ampliação. Mas existe uma maneira interessante de calcular a ampliação, né? Geometricamente você tem que fazer assim mesmo, vir aqui e medir, porque a geometria é o gráfico. Mas se eu sei a distância objeto e sei a distância imagem, eu posso usar a semelhança de triângulo. Você pode verificar que esse triângulo aqui formado com a imagem é semelhante a esse triângulo formado com o objeto, tá certo? Ou então esse pequeno triângulo também é semelhante a esse triângulo. Existem aqui várias formas de você identificar, por semelhança de triângulo, a relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, que é o fator de ampliação. Se você fizer isso aqui com toda a calma desejada, aqui levando em conta que as coisas podem ser invertidas, você chega à conclusão que a ampliação também pode ser algebricamente determinada com a razão entre a distância objeto e a distância imagem. Então, menos a distância imagem dividido pela distância objeto determina a ampliação. E esse menos ele é essencial. Por quê? Porque ele vai dar se a imagem está invertida ou não. E o valor numérico dele vai dizer se houve ou não ampliação. Essas são as regras básicas para nós formarmos uma imagem num espelho esférico. E, obviamente, lembrando que eu já falei, não é? Essa aqui são as duas equações mestras que a gente vai usar para a formação da imagem, mas quando a gente tem equação, nós estamos usando, obviamente, um processo algébrico, um processo analítico, né? Sempre é bom fazer o desenho geométrico para você realmente sentir como que a imagem está com relação ao objeto naquele específico espelho. Somente para lembrar, distância, qualquer uma delas, real, é sempre por convenção maior que zero.
as distâncias virtuais do outro lado do espelho são, por convenção, menor que zero. Seja o centro, seja o foco, seja a distância objeto, seja a distância imagem. E com esses conceitos, nós podemos, de fato, fazer vários exemplos. Eu vou pegar alguns para a gente treinar, né, a nossa construção de imagem nesses espelhos esféricos. O primeiro exemplo que eu vou pegar, nós vamos considerar um espelho esférico cujos dados geométricos foram dados. Às vezes eles não dão, às vezes eles querem que você faça lá um experimento, imagem, objeto, para poder determinar qual é os parâmetros, quais são, né, os parâmetros do espelho esférico, que normalmente se resume a saber o raio, já que ele é um pedaço de esfera, conhecendo o raio nós conhecemos tudo. Muito bem, então eu dei para você um espelho esférico, aqui no caso é um espelho côncavo, e eu peço, determine a posição e tamanho da imagem para duas situações. Primeira situação, colocarmos um objeto a 120 centímetros, né, do vértice, e uma segunda condição, colocar 8. Então, se você vê que o foco é metade do raio, ele está a 40, eu dei duas situações distintas. Ou o objeto vai estar além do centro, ou ele vai estar antes do foco. Duas situações completamente distintas. Vamos pegar a primeira, você está a 120 centímetros do vértice, portanto, a distância objeto do vértice, que é esse ponto de encontro do eixo principal com o espelho. Até aqui é 120 centímetros. E aí, então, vamos usar primeiramente a construção geométrica. Raios que passam pelo foco, voltam paralelo, raios que passam pelo centro, voltam sobre si mesmo, e com isso nós construímos que a imagem vai estar aqui, nesse ponto. Obviamente você já vê pela construção geométrica que trata-se de uma imagem invertida, não é? E ela está localizada entre o foco e o centro. E se eu quiser fazer agora algebricamente ou analiticamente, eu uso as minhas relações. Eu sei qual é o foco, eu sei qual é a posição objeto, né? É o P, determino a posição imagem, que aqui deu 60 centímetros por essa relação maravilhosa dos espelhos. E, obviamente, eu poderia agora, conhecendo a posição objeto e a posição imagem, determinar qual é a ampliação. Aqui no caso, eu vou determinar que o fator de ampliação é menos meio, né? Porque tem um fator menos, mostrando o menos que houve uma inversão, e conhecendo as distâncias, eu determino que o tamanho da imagem, aqui no caso, é de 1 centímetro. Veja que o objeto ele tinha um tamanho de 2, então houve uma redução de tamanho. Normalmente quem desenha sistema óptico quer saber o que objeto ele vai colocar dentro de que elemento sensor. Então ele tem que calcular, obviamente, esses parâmetros. A situação B, né, que é aquela outra do exemplo 1, onde nós colocamos um objeto agora a 8 centímetros. O objeto está agora entre o espelho e o foco, entre o vértice e o foco. Vai fazer a construção? Vai. Então, obviamente, se você quer um raio que passe pelo foco, ele tem que sair vindo aqui. É como você passar uma linha entre essa ponta, esse ponto do objeto. Aliás, deixa eu salientar para vocês que qualquer ponto do objeto emite luz e pode ser usado para isso. Normalmente a gente gosta de usar os extremos porque aí a construção geométrica já é completa. Eu já posso desenhar e ver o tamanho completo do objeto. Então aqui um raio passa aqui e volta, né, paralelo, um que passa pelo centro vai voltar sobre si mesmo, e o ponto de encontro vai ser o ponto de encontro da prolongação, né? Eu tenho que prolongar esses raios para ver que eu tenho uma imagem virtual. Então, você vê que dependendo de onde eu coloco, a imagem vai mudar completamente. Então, nesse caso, ela é virtual, essa é a distância imagem, P', e eu posso agora, ela é direita, é uma imagem que não foi invertida, e obviamente, pela construção geométrica, eu sei que houve uma ampliação. A imagem é maior do que o objeto. Esse era o caso de eu querer aumentar o tamanho de um objeto para ter uma imagem que eu visse alguma coisa que eu não conseguiria ver no tamanho do objeto. Analiticamente, é só utilizar as relações para obter fator de ampliação. Como você pode ver, ele é positivo
imagem direita, ele é maior que 1, houve aumento do tamanho e você pode, obviamente, com as relações, como também podia com os argumentos geométricos, determinar qual é as características da imagem. Vamos pegar também um segundo exemplo. Esse segundo exemplo agora é um espelho convexo, que tem 40 centímetros de raio, e a gente vai colocar um objeto a 5 centímetros, um objeto de 5 centímetros, me desculpa, de tamanho, foi colocado a 30 centímetros do vértice, da distância até o espelho. Como que seria a imagem? Bom, novamente, nós temos aqui duas ferramentas, sempre a geométrica e sempre a analítica, e eu estou dizendo que é sempre bom fazer os dois. Usar os dois argumentos para verificar. Mas sem o geométrico, a nossa intuição não funciona muito bem. Muito bem, então aqui eu traço os raios. Tem um raio que passa pelo foco, vai voltar sobre ele mesmo. Tem um raio que passa pelo centro e vai voltar sobre... Desculpe, o raio que passa pelo foco volta paralelo. O raio que passa pelo centro volta sobre si mesmo e você já determinou o ponto de encontro desses raios, que é a formação da imagem, que você já geometricamente determinou que ela é direta, virtual, não é? E reduzida. Usando analiticamente, nós determinamos com precisão quais são os valores numéricos dessa situação ótica, dessa formação da imagem. Portanto, a distância da imagem está a 12 centímetros do espelho, no lado virtual, não é? E com tudo isso nós temos a ampliação ou redução. Aqui no caso o fator ele é menor do que 1, portanto houve redução, é positivo, a imagem é direta. Você vê que a imagem ficou reduzida a 40% do tamanho do objeto. Então com esses exemplos nós vemos que a gente pode construir todas as situações de objeto e imagem nesses espelhos esféricos. Vou dar mais um exemplo para fixação. Vamos considerar um objeto de 10 centímetros de tamanho, colocado a 20 centímetros de um espelho côncavo de raio 50 centímetros. Então está aqui a situação. Sempre é importante localizar os pontos principais, vértice, foco, centro. Não é? E eu quero localizar a imagem e o tamanho. Então, novamente, começamos com a geometria, método geométrico. Um raio que passa pelo centro volta sobre si mesmo. Um raio que passa pelo foco, ele reflete paralelo. E o ponto de encontro vai ser o ponto da prolongação dos raios. Portanto, trata-se de uma imagem virtual, ampliada aqui no caso, cuja distância... A geometria é tão interessante que isso aqui é real, é quantitativo. Se você fizer tudo em escala, usando uma régua, você é capaz de determinar todos esses parâmetros da imagem, que é o que muita gente faz. Mas eu posso usar os parâmetros analíticos, as fórmulas que nós aprendemos nesse curso, para determinar onde está posicionado a imagem, né? E também qual é o seu novo tamanho. E com isso saber o fator de ampliação. Você vê que a imagem aqui foi ampliada 5 vezes. Você vê que o poder da curvatura em ótica é magnífico, né? Porque você pode praticamente trazer um nada a um tamanho que você queira. É por isso que lunetas, microscópios, tudo isso funcionam da forma que funcionam. Bem, aqui existe mais um exemplo que eu vou deixar passar rapidamente para você, né? É um espelho côncavo colocado a 12 centímetros de uma parede. Aliás, esse é um exemplo muito interessante para quem trabalha em estúdio de televisão ou outra, porque eu quero saber a projeção. Eu vou projetar um objeto. Então eu vou botar um espelho para isso. Normalmente a gente usa lentes, como nós vamos ver na aula de instrumentos ópticos, mas um espelho côncavo é colocado a 12 centímetros de uma parede. Que distância um objeto iluminado deve ser colocado para que sua projeção na parede seja 4 vezes maior? Eu quero ampliar, quero criar uma projeção 4 vezes maior do que o objeto. Então essa é a situação física, só que eu não conheço agora a distância ao objeto. Eu fixei para você a distância à imagem e eu fixei a ampliação. Então aí nós usamos toda a construção, né? A imagem vai ser invertida, obviamente, mas isso não era o problema, porque quem determinou que é somente ampliação.
E aí eu determino com a nossa álgebra qual vai ser a posição que eu vou colocar esse objeto, né, que vai ser iluminado e projetado, e nós vemos que temos que colocar 3 metros, né, para que ela fique na parede que estava colocada a 12 metros. Aí nós podemos determinar tudo. Um resumo muito rápido de tudo que a gente viu, né, existem inúmeros exemplos, você mesmo vai fazer algumas atividades resolvendo, utilizando esses métodos, mas em resumo, se eu tenho um espelho esférico côncavo, eu tenho um objeto entre o vértice e o foco, então eu posso verificar que a imagem vai ser virtual, direita e amplificada. Se eu tiver um objeto entre o foco e o centro, eu posso verificar que ela vai ser real, invertida e ampliada, ou amplificada, construção. E se eu tiver além do centro, num espelho côncavo, eu posso observar que a imagem será real, será invertida e será reduzida. Ela vai diminuir de tamanho. Isso aqui é bom você fazer para praticar aí, porque são as 3 situações que eu vou poder ter, né, na situação prática da posição de um objeto. Se o espelho for convexo, vamos fazer a mesma brincadeira. Sempre, interessante, a imagem é virtual. Toda vez que você se olhar numa colher, a sua imagem está do lado de lá, se você estiver olhando na parte de curvatura positiva da colher, que é o espelho convexo. Ela é sempre direita e sempre reduzida. Interessante isso. Qualquer lugar que você vá, você tem uma imagem reduzida e, como você percebeu na minha passagem das construções, à medida que você se afasta, vai reduzindo mais e mais. Muito bem. Bom, com essa aula nós concluímos os espelhos esféricos, uma parte importante da ótica, das reflexões, e eu ensinei você, né, os tipos de espelho e como se faz a construção da imagem dado um objeto, ou a relação imagem-objeto, né, tanto do ponto de vista analítico, algébrico, com expressões, como também do ponto de vista geométrico. Aproveite tudo que nós aprendemos, faça as atividades, até lá.